Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede de gravar mais vídeo para o canal. Desta vez, a lição da Escola Bíblica Dominical. Encerramos o primeiro trimestre de 2021 e daremos início agora ao segundo trimestre de 2021 com a lição bíblica Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta é a nossa lição do segundo trimestre de 2021. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nossa lição, ela tem 13 lições, né? Primeira lição, e deu dons aos homens. Segundo, o propósito dos dons espirituais. Terceiro, dons de revelação. Quarto, dons de poder. Quinto, dons de evolução. Sexto, ministério do apóstolo. Sétimo, ministério de profeta. Oitava, ministério de evangelista. Nona lição, ministério de pastor. Décima lição, ministério de mestre ou doutor. 11ª, presbítero, bispo, ancião. 12ª, diaconato. E 13ª, multiforme sabedoria de Deus. A lição 1, e deu dons aos homens, que vai ser a nossa primeira lição estudada. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer meu muito obrigado. Para nós é um prazer ter você inscrito no nosso canal, que você possa gostar, que você possa aprender com tudo que vai ser ensinado nesse nosso canal, porque nosso canal não é um canal de pregação, é um canal apenas de estudo bíblico da palavra de Deus, onde aprendemos cada vez mais a palavra do Senhor. Então que você seja bem-vindo, que você goste, que você curta, que você comente, que você deixe seu comentário aí. Quero para que nós possamos sempre estar melhorando cada vez mais o canal. A nossa lição, ela tem a sua leitura bíblica em classe, em Romanos capítulo 12, do versículo 3 a 8, e 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 a 7. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Nosso primeiro ponto, os dons na Bíblia. Primeiro subponto, no Antigo Testamento. No Novo Testamento. Segundo subponto. No terceiro subponto, uma dádiva para a igreja. O segundo ponto, os dons de serviços espirituais e ministeriais, com 3 subpontos. O primeiro, dons relacionados ao serviço cristão. Terceiro, conhecendo os dons espirituais. O segundo, e o terceiro, acerca dos dons ministeriais. O terceiro ponto, dividido também em 3 subpontos. Terceiro ponto, Coríntio, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Primeiro subponto. Segundo, diversidade dos dons. Terceiro, autossuficiência e humildade. Esta é a nossa primeira lição desse segundo trimestre de 2021. Nossa leitura bíblica, Romanos 13, Romanos 12, melhor dizer, Romanos 12, do versículo 3 ao 8, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja que o versículo 7 deixa bem claro, né? A cada um para o que for útil à igreja, porque o dom espiritual que é concedido não é nosso, é de Deus. E ele concede para melhor servir, para o crente melhor servir a igreja.
né? Nosso textuário vai dizer assim, textuário. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu os dons aos homens, Efésios capítulo 4, verso 8. Nossa verdade prática vai dizer, os dons são dádivas divinas para o crente cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la, tá vendo? Os dons são dádiva divina para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Jesus. Os dons são dádiva divina, não é nada nosso. Na introdução da nossa lição, ela vai dizer assim, né? Mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a você que está inscrito, você que tem visualizado aí nossas publicações, fique à vontade. Se não for inscrito, se inscreva, deixe lá a sua curtida, comente, porque é muito importante para nós, viu? A introdução da nossa lição ela diz assim, a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Veja, com graça e poder, né? Que é o poder do Espírito Santo, que vai usar o crente para ele fazer a grande comissão. Né? Porque o poder não é nosso, é dele, é dado a ele, é dado ao crente para o crente servir melhor a igreja. Né? Isso para isso é que os dons, Deus concede dons aos homens. Proclame com graça e poder. Ela proclama o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios, capítulo 4, verso 12. Efésios 4, 12. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12. Ele vai nos dizer assim. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem amadurecimento, chegando a completa medida da estatura de Cristo. Tá vendo? Efésios capítulo 4, verso 12. Primeiro ponto, os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Naquela época, os dons não eram dados a todo mundo. Apenas algumas pessoas, não eram todos, que tinham dons espirituais. Aí ele diz, todavia os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, tá vendo? Como observamos no regime da nova aliança. Na nova aliança, né, aquele que busca, ele é batizado com o Espírito Santo e Deus concede dons. Mas na antiga aliança não era assim. Eles não tinham, né, esse privilégio de buscar ao Senhor e serem batizados com o Espírito Santo para falar língua, profetizar e tudo mais. Não, só eram algumas pessoas que era concedido esse dom. Por isso que ele diz, só era concedida algumas vezes, né, a reis, sacerdotes, profeta e outros. Nem todos. Segundo subponto, no Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que, ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego dinome. Este verbo apresenta o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4,15, na nova aliança, que ele vai mostrar que Paulo foi assistido pela igreja de Filipos. Eles deram uma assistência a Paulo. Por isso que ele diz que o verbo aqui, né, se apresenta no sentido de dar, igual ao mesmo sentido que está ali em Filipenses 4,15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministra a cura aos doentes e proclama a salvação ao homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Veja que na nova aliança os dons de Deus estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus, para promover a libertação dos cativos, ministrar a cura aos doentes e proclamar a salvação do homem. Né? Tudo isso é os dons.
eles são dados ao homem para isso, para evangelizar, para profetizar, para curar, né? Para fazer a grande comissão de Deus. Por quê? Porque quando os discípulos estavam andando no mundo, Jesus disse, eu vou indo, mas vocês ficarem em Jerusalém, que do alto vai vir o revestimento. E o revestimento veio através do Espírito Santo, que capacitou a cada um deles para fazer a obra de Cristo. Por isso que ele está dizendo aí, o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. E por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Qualquer um crente. Crente. Não é qualquer pessoa, não. Quem está no mundo, ele não pode receber o Espírito Santo de Deus. Só crente. Aquele que aceitou Jesus e deixou todo o pecado de lado. Esse sim, aquele que teve um novo nascimento, é que pode receber o Espírito Santo de Deus. Né? Pode receber batismo no Espírito Santo para receber os dons ministeriais. Porque quando a gente aceita Cristo, o Espírito Santo já vem sobre nós. Mas nós não somos batizados de imediato. Ali ele está sobre nós. Mas quando nós buscamos, oramos, abrimos nosso coração para Cristo, Cristo com certeza vai batizar com o Espírito Santo e vai conceder a ele algum dom para que ele possa desenvolver a sua missão aqui de proclamar o Evangelho de Cristo. Terceiro subponto vai dizer uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Respectivamente, insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Tá vendo? Esse é o objetivo dos dons espirituais, né? Por isso que Paulo incentiva os irmãos a buscá-los, para que eles possam conceder, né, ser batizado com o Espírito Santo, e que o Espírito Santo possa descer dons para que ele possa confortar, edificar, né, e glorificar o nome de Deus. No segundo ponto, os dons de serviço espirituais. Primeiro subponto, dons relacionados ao serviço. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando de que o membro do corpo de Cristo pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende uns dos outros para exercer a sua função. Na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo, né? Ele deixa bem claro que nós, na igreja, precisamos uns dos outros. Jesus disse, amai-vos uns aos outros, né? Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ministério, ofício diaconal. Exortação, encorajamento. Repartir, presidir e exercer misericórdia. Né? Exortação, encorajamento. Repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo, em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Veja que esses dons, diácono, né? Que ele li aqui, ministério, aí, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Tudo isso são dons de serviço para servir a igreja de Cristo, para servir ao próximo aqui na terra. Não é para o crente se autodenominar, se achar que é o maioral, se achar que é isso. Não. Todos esses dons são dons de serviço. E nós estamos aqui para servir uns aos outros. O segundo subponto vai dizer, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé,
curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, há uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, né, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Está vendo que ali, mesmo ele com vários dons na igreja de Corinto, que a igreja de Corinto é uma igreja que tinha vários dons, mas muitos crentes viviam uma vida preguiça, viviam uma vida que não compatia com aquilo que eles realmente deveriam ser. Por isso que ele vai dizer aí, né? Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistério. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Tá vendo? Eles tinham os dons, mas não estavam sabendo usar da forma correta. Por isso que Paulo diz que eles tinham que ser ensinados, né, para saber utilizar bem aquele dom, tanto dentro da igreja como fora dela. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensinamento correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Porque muitas vezes nos cultos a gente vê muita gente falando em língua, outras pulando, outras gritando, e a gente sabe que o Espírito Santo ele não age dessa forma. Muitas vezes é só emocionalismo, por isso que a igreja precisa ser ensinada de como utilizar os dons, tanto os dons de serviço, tanto os dons ministeriais, como os dons espirituais, e assim seja. Ela tem que ser ensinada acerca de como utilizar os dons. Acerca dos dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4:11. Os propósitos do Senhor concedidos à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Efésios capítulo 4, verso 12 ao versículo 16. Efésios 4, versículo 12 ao versículo 16. Que diz assim: E eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novo ensinamento. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Tá vendo? Que seja saudável em amor. Esse é o propósito dos dons. O Senhor deu à igreja ministros para servi-lo com zelo e amor. 1 de Pedro, capítulo 5, e o versículo 2 e 3. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, que diz assim: que cuide do rebanho que Deus lhe confiou com disposição e não de má vontade, pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abuse de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guie-nos com seu bom exemplo. Tá vendo? Guie com seu bom exemplo.
Jesus colocou na mão dos pastores um rebanho para ele cuidar. Então ele tem que cuidar com zelo, com amor e com um bom exemplo. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Mateus capítulo 20, verso 20 ao 28. João capítulo 13, versículo 1 a 11. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento ele não está ligado com a perspectiva do Antigo, né? Em matéria de dons ministeriais, né? Em matéria de serviço, né? Não está ligado daquela mesma forma, né? Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento, que tinha um sacerdote para guiar, tinha o sacerdote para fazer o serviço pelo povo, para instruir o povo. Mas agora não, agora temos o Espírito Santo que nos guia e o nosso sacerdote maior é Cristo. Terceiro ponto, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 a 11. Os dons são importantes. Primeiro subponto. Um argumento utilizado pelo sensacionista, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, né? Para eles só houve, né, batismo com o Espírito Santo na época do Antigo Testamento. Para eles agora não existe mais, né? Só teve batismo ali no dia de Pentecostes e dali cessou, mas sem engano. O Espírito Santo ele está aí atuando hoje ainda e ele batiza quem ele quer, só basta buscar. É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto. Né? Porque tem pessoas que se acham, né, que tem um dom, falam língua e tal, aí acha que é melhor do que os outros, mas ninguém é melhor do que ninguém. É por isso que ele vai dizer aqui, Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Todo dom não é, né, para quem tem o dom ser melhor do que ninguém, ser especial, não. O dom ele vem para o crente melhor servir a igreja. O dom é importante por isso, que ele é para o crente melhor servir a igreja, para ele ter coragem para evangelizar, para ele ter ousadia para entrar em lugares e ninguém vai, através do Espírito Santo, e não para se autopromover. Diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal, o Novo Testamento, tem a razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Por conta daquela situação, ele só selecionou esses 9 dons. Pois, se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romano e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Dependendo de cada igreja local, ele relacionou esses dons, né? Para Corinto foi de um jeito, para Efésios foi de outro, para de Romano foi de outro jeito. Para cada um ele selecionou da forma que havia necessidade para aquela igreja. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Romanos, capítulo 12. Vamos ver logo 1 de Pedro, capítulo 4. Primeira de Pedro, capítulo 4 e o versículo 10. 1 de Pedro 4 e o versículo 10. Que diz assim: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Veja que ele deu os dons para nós ajudarmos uns aos outros. Ele não deu dom para a gente auto se promover, né? Ele deu dons para nós ajudarmos uns aos outros. Romanos, capítulo 12,
Romanos 12, e versículo 6. 12, 6 de Romanos diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Tá vendo? Faça de acordo com a proporção de fé que recebeu, porque o dom não é para nós. É para nós servirmos melhor a igreja de Cristo e ajudarmos aqueles que precisam. Aí diz aí, não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Né? Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 12 dons e o 14, línguas e profecia. Tá vendo? Veja que o capítulo do amor está entre o capítulo 12 e o 13, e o 14. O 12, dons ministeriais. E o 14, línguas e profecia. O dom ele não é para nós se autopromover. O dom ele vem para nós servirmos melhor a igreja de Cristo. Que nós temos sempre em mente. Deus ele nos deu um dom. Mas esse dom não é nosso. O dom é dele. Está só emprestado ao crente. E a qualquer momento ele pode pedir de volta. Né? Então nós não temos nada. Tudo é dele, para ele e para a honra e glória dele. Nós não temos nada, não somos dono de nada. O dom é de Deus. A qualquer momento ele pode tirar de nós. Mas que nós possamos usar esses dons com amor e que nós possamos ajudar aqueles que precisam de uma ajuda nossa. Para concluir, ele diz, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispersar instrumentos espirituais para a igreja na história. Os dons não são para nós. Né? Os dons é para a igreja, para o corpo de Cristo. E a lição desse segundo trimestre de 2021 ela é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, né? Um pastor que já vem há muitos anos aí escrevendo lições bíblicas e todas elas muito boas. Então, que nós possamos entender que os dons dados a nós, concedidos a nós por Deus, não são nossos, é dele. Nós temos que usar esses dons para servir. Que esse trimestre de 2021, segundo trimestre de 2021, dons espirituais e ministeriais, nós possamos aprender cada vez mais e usar o dom com liberalidade, com amor e com temor de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.